Tudo bom, pessoal? Beleza? Espero que todos bem, protegidos em tempos de pandemia. Pessoal, hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho então sobre código genético, tá bom? Então, dando continuidade às aulas que a gente já trabalhou anteriormente. A gente já falou de replicação, de transcrição, de processamento. Hoje a gente vai dar o início à tradução. Então, continuando a nossa disciplina de biomol, beleza? Eu estou testando essa caixinha aqui do lado. Não sei se está passando direito, mas vamos ver se funciona. Beleza? Valeu, galera. Pessoal, então, todo o nosso bimestre, toda a nossa unidade está sendo trabalhar com o dogma central da biologia molecular, ok? Então a gente já fez um trabalho de aplicação, a gente já falou sobre a replicação, falamos sobre essa primeira etapa aqui na aula anterior, né? Deixa eu colocar o cursor aqui, que é extremamente importante, que é a etapa de transcrição e o processamento do RNA mensageiro, que vai acontecer só em eucariotos. E falamos também da etapa de vamos falar, né, aliás, da etapa de tradução. Hoje a gente começa a falar de tradução, porque a gente não pode falar do mecanismo molecular da tradução sem falar um pouquinho sobre código genético. Beleza? Então hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre código genético. Galera, então, todo esse dogma central da biologia molecular, ele basicamente descreve a maneira como a informação genética, ou seja, a informação que está contida no DNA, ela é transcrita em RNA e que ela é então traduzida na forma de proteínas. Então, como que essa informação que estava ali armazenada em uma sequência de nucleotídeos, ela consegue então ser transcrita em uma outra sequência de nucleotídeos ligeiramente diferentes, que é o caso da transcrição do RNA, né? E depois é traduzida em uma molécula formada por monômeros completamente diferentes, que é o caso da tradução, né? No caso da formação das proteínas. Então, quando a gente pega e analisa esses fatos, a gente está basicamente vendo a maneira como as proteínas são produzidas. A gente fala, nossa, mas são só proteínas, né? Elas são tão importantes assim? Precisa de um dogma central de uma ciência só para falar das proteínas? Será? Será que proteína é tão importante? E aí, só para lembrar vocês lá em bioquímica, vocês lembram que proteína basicamente constitui ou é o agente que vai produzir basicamente tudo nos seres vivos? Então a gente tem os mais diversos tipos de proteína. Para ver essa abrangência é só entender os exemplos de proteína. A gente tem desde proteínas estruturais clássicas, como por exemplo a queratina, que compõem a unha, chifres, córneos e as mais demais estruturas, né, que são estruturas de resistência, além de compor parte da nossa derme, também extremamente importante. A gente tem proteínas altamente relevantes em funções metabólicas, como por exemplo as proteínas que carregam oxigênio, né? Como a hemoglobina que fica dentro dos eritrócitos, e mesmo proteínas que têm função motora, como por exemplo a mioglobina e a própria actina, que vão estar presentes nos mais diversos tipos celulares e muito concentradas, no caso da mioglobina, nos tecidos musculares. E além disso, temos proteínas especiais, que têm funções altamente refinadas, como por exemplo as enzimas, os anticorpos e diversas outras proteínas. Aqui a gente tem um exemplo da luciferase. A luciferase é uma enzima que consegue produzir a luz nos vagalumes, né, através da quebra de uma outra proteína, em um processo que gasta ATP e produz energia luminosa. Então a gente vê que as proteínas elas estão em tudo, basicamente, e elas têm as funções mais diversas. E eu ter, então, um código genético, né, um material genético que consegue determinar quais proteínas vão ser expressas em cada ser vivo, é basicamente o que caracteriza aquele ser vivo. Ok? Que são proteínas, então? Só para relembrar, galera, isso é só relembrar, vocês já viram isso, hein? Proteínas são polímeros de aminoácidos. Aminoácidos, esses monômeros aqui orgânicos, que como o próprio nome já diz, tem um grupo amina, representado por esse NH3 em azul aqui, e um grupo ácido, representado por esse ácido carboxílico, COO- aqui, ou COOH. Além disso, esses dois componentes estão ligados a um carbono anomérico, que é basicamente um carbono assimétrico, né, na grande maioria dos aminoácidos. Esse carbono, por sua vez, está ligado também a um hidrogênio e a um radical. O radical é o que diferencia todos os aminoácidos. Então, cada aminoácido ele vai apresentar um radical diferente. E aí que a gente consegue reconhecer os diferentes tipos de aminoácidos. A gente tem regularmente 20 aminoácidos que estão presentes nas proteínas. E todos eles têm a forma que a gente chama de levógiro. Se vocês lembrarem lá, existe na química
uma classificação que divide os compostos em estereoisômeros, de acordo com a posição que eles deslocam o feixe de luz polarizado. E isso basicamente se deve à distribuição dos componentes em um carbono assimétrico. No caso, todos os aminoácidos das proteínas estão na forma L. Okay? Mas isso é um detalhe bioquímico, né? Aqui estão esses caras, os aminoácidos. Então a gente vê aí a diversidade de aminoácidos, né? A gente tem aminoácidos que têm grupos muito pequenininhos, como por exemplo a glicina, que inclusive não tem nenhum carbono assimétrico, porque o radical dela é apenas um hidrogênio. E temos aminoácidos gigantes, como por exemplo o triptofano, que tem aqui um grupo aromático, ou a própria arginina, que tem uma longa cadeia aqui. E a gente vê então essa diversidade, mostrando, por exemplo, os aminoácidos apolares, aminoácidos polares, os aminoácidos carregados e os aromáticos. Essa grande diversidade é o que permite às proteínas terem também uma grande diversidade. Então, se vocês lembrarem lá da bioquímica, a diversidade estrutural de proteínas, né, é o que determina a diversidade de função. Então, em proteínas, estrutura determina a função. E eu tenho, então, uma ampla gama de variedades estruturais de proteínas, e é o que permite que elas executem as mais diversas funções nos mais diversos organismos. O que é essa estrutura da proteína? Bom, a estrutura da proteína ela tem 4 níveis principais. E é importante só entender o que são esses níveis para conseguir identificar a imensa diversidade, né, e detalhamento molecular que essas proteínas apresentam. Então a gente tem um primeiro nível de organização das proteínas que a gente chama de estrutura primária. Então a estrutura primária é formada pela sequência de aminoácidos. Então eu tenho um aminoácido ligado a outro, né? Vocês observam aqui, ó, nas ligações peptídicas. Então um aminoácido ligado a outro através de ligações peptídicas, que é essa ligação carbono-nitrogênio que a gente observa entre os aminoácidos, que formam então essas longas cadeias polipeptídicas. A sequência de aminoácidos nessa cadeia vai determinar em muito quais vão ser as próximas estruturas formadas. Ok? A gente tem, além da estrutura primária, uma estrutura secundária, que são as famosas alfa-hélices e folhas beta-preguiadas que vocês já viram, que são então estruturas tridimensionais locais. E nós temos essas estruturas tridimensionais locais, elas, em uma larga escala, elas se dobram sobre si mesmas, formando então essas estruturas mais elaboradas tridimensionais no espaço que correspondem à estrutura terciária, mas sempre formada por um único polipeptídeo. Quando eu tenho a união de 2 ou mais polipeptídeos, eu tenho o que eu chamo de estrutura quaternária, que como exemplo a gente tem a hemoglobina, né, que tem 4 grupos polipeptídicos, e ela forma então a estrutura quaternária com 4 unidades, 4 subunidades. É interessante pensar que geneticamente, né, o DNA ele vai determinar de modo inicial apenas a estrutura primária, porque a sequência de nucleotídeos no DNA vai determinar a sequência de aminoácidos nas proteínas. Só que, ao determinar essa sequência, ele acaba determinando todas as outras estruturas, já que a estrutura secundária é formada porque eu tenho determinados tipos de aminoácidos que podem interagir entre si, formando essa estrutura. Da mesma forma a terciária e, por conseguinte, a quaternária. Beleza? Então, a gente fala que tanto ácidos nucleicos quanto proteínas são moléculas informacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas carregam informação. O que é carregar informação? Bom, vamos pensar que tanto ácidos nucleicos quanto proteínas são polímeros. Vocês lembram o que são polímeros? Meros vem de unidade. Poli quer dizer de muitas. Então eu tenho muitas unidades formando uma molécula, uma grande molécula. Se vocês olham aqui, tanto o DNA, né, ele é formado então por uma sequência de nucleotídeos, vários nucleotídeos, e as proteínas são formadas por sequências de aminoácidos, vários aminoácidos ligados em sequência. Logo, ambos são informacionais. Por quê? Porque os seus monômeros não são repetições de uma mesma unidade. Como acontece muito nos carboidratos, né? Então, embora eu tenha diferentes tipos de carboidratos, é muito comum que eu tenha um mesmo tipo de monômero repetido inúmeras vezes, como acontece na celulose, no glicogênio, no amido. Elas mudam em caracteres estruturais maiores, mas em termos de unidade é muito semelhante. É basicamente glicose unida entre si. Aqui não. Aqui, nos ácidos nucleicos, eu tenho 4 nucleotídeos básicos compondo cada molécula. Então, no DNA eu tenho
guanina, citosina, adenina e timina. E no RNA eu tenho guanina, citosina, adenina e uracila no lugar da timina. Tá bom? Então eu tenho 4 unidades, que são os nucleotídeos, né, com aquela estrutura que a gente já viu anteriormente. E eles estão distribuídos nas mais diversas sequências. A gente vai ver ali na frente a quantidade de combinações que eu posso conseguir com esses 4 caras. Já nas proteínas, eu tenho uma diversidade informacional ainda maior. Por quê? Porque eu tenho 20 aminoácidos básicos, além de modificações que podem acontecer nesses aminoácidos básicos. Então, a gente tem como exemplo metionina, leucina, histidina, arginina, ácido aspartico, glicina, triptofano, isoleucina. Então, a gente tem muito tipo de aminoácido, além de terem alguns aminoácidos que são modificados posteriormente. Ok? E agora? As duas são informacionais. A gente já viu que o fato das duas serem informacionais, inclusive das proteínas serem estruturalmente mais complexas, e mesmo em termos de informação, elas carregam mais informação, levou a muita gente a pensar que as proteínas eram um material genético. Lembra que a gente viu lá anteriormente? Só que a gente sabe já que são os ácidos nucleicos que são o material genético, né? Mas é interessante olhar como eu tenho essa diversidade informacional nas proteínas, né? E aí, entendendo que ácidos nucleicos têm 4 nucleotídeos e proteínas têm 20 aminoácidos, de que forma 4 nucleotídeos codificam para cerca de 20 aminoácidos? Se eu tivesse 4 e 4, eu saberia que guanina codificaria apenas para um aminoácido, mas não é assim, porque eu tenho só 4 nucleotídeos e eu tenho mais de 20 aminoácidos. E aí? Como será que acontece essa codificação? Lembrem lá, puxem lá da Biocell, puxem do ensino médio, puxem lá de trás. Então, os cientistas começaram a hipotetizar de que forma, então, a informação contida no DNA, que tinha apenas 4 unidades, ela ia, então, conseguir ser transmitida até as proteínas. E como que essa informação contida nos ácidos nucleicos ia codificar, então, essas proteínas com essa diversidade informacional e estrutural. Foi hipotetizada a existência de um código que permitisse essa transferência de informação. E ao longo desse processo foi descoberto que quem transferia essa informação era o RNA. Então, essa molécula de transferência, que é o que a gente já viu lá na transcrição. Mas e aí? O RNA, tudo bem, né? Eu consigo entender como o RNA é produzido, porque onde eu tenho guanina no DNA, eu coloco uma citosina no RNA na transcrição. Onde eu tenho a adenina no DNA, eu coloco uma uracila no RNA. Então, eu tenho uma sequência lógica, ok. Mas e agora? E de RNA para proteína? Como que isso acontece? De que forma que essa informação no DNA ela é determinante para indicar qual aminoácido vai ser incluído na proteína? Como que isso funciona? Ok, se a gente olhar matematicamente, então a gente vai pensar nas combinações possíveis para os nucleotídeos. A gente já sabe que um nucleotídeo para um aminoácido não seria, senão eu só teria 4 tipos de aminoácidos possíveis, porque eu só tenho 4 nucleotídeos. Então vamos pensar, será que então são 2 nucleotídeos que determinam qual é a proteína? Se eu tiver 2 nucleotídeos em sequência para determinar qual aminoácido vai ser inserido, eu posso ter no primeiro uma adenina, no segundo uma adenina também, no primeiro uma adenina, no segundo uma guanina, no primeiro uma adenina, no segundo uma timina. Ao todo eu vou ter 16 combinações, tá? Então a gente faz por regra de potenciação aqui, né, análise combinatória, 4, que é o número de nucleotídeos que eu tenho diferentes, né? Adenina, citosina, guanina e timina. E elevo ao número de vezes que vai ser sorteado, ou seja, ao número de monômeros. No caso, 2 monômeros. Então, eu tenho 16 combinações possíveis. Opa, mas eu tenho 20 aminoácidos. Então, faltam 4 aminoácidos sem código. Como que, se eu só tenho combinações possíveis para 16, como que eu vou determinar esses outros 4? Difícil, né? E se forem 3, então? Será que se forem 3 nucleotídeos? Coloco 3 nucleotídeos e esses 3 nucleotídeos vão ser lidos pela maquinaria de síntese de proteína e ela vai indicar a inclusão de um aminoácido, então. Mas, quando eu faço 4, que é o número de nucleotídeos que eu tenho disponível, né? A, T, C, G, e multiplico pelo número de vezes que eles vão ser pareados, 3 vezes, eu tenho 64 combinações diferentes. Mas eu só tenho 20 aminoácidos. Como que eu explico isso? Que eu tenho 64 combinações diferentes, mas eu só tenho 20 aminoácidos. Bom, em primeira análise, a gente já exclui que eram apenas 2 nucleotídeos, ou que era apenas um nucleotídeo. Por quê? 2 nucleotídeos dariam só 16 combinações possíveis, então não tem como, porque eu tenho mais de 16 aminoácidos.
3 dá 64. É muito a mais. Mas já daria para ser, então, a maneira como meu código genético ia ser organizado. Então eu hipotetizo inicialmente, os pesquisadores hipotetizaram, que eu tenho pelo menos 3 nucleotídeos em sequência para determinar qual aminoácido vai ser inserido. Esses 3 nucleotídeos em sequência, eles receberam o nome de códon. Tá? Então, códon, basicamente, né, eu chamo de códon quando isso já está transcrito, então quando isso já está presente no RNA, que é o meu transcrito, né? Então quando eu tenho esses 3 nucleotídeos em sequência no meu transcrito, então no meu RNA mensageiro, e ele vai ser lido no ribossomo, eu falo que essa trinca é um códon. São esses 3 nucleotídeos na sequência que determinam a inclusão de um aminoácido específico. Ok, então a gente vê que as duas moléculas são informacionais e que eu tenho uma colinearidade. De forma que eu tenho uma informação contida na fita do DNA. Vamos pegar esses 3 primeiros aqui, olha. AAA. Na fita do DNA, que é a fita molde, né, a fita molde para esse RNA, eu tenho um AAA. Logo, na transcrição, vai ser incluído um UUU. Então, para cada adenina, pareia uma uracila, já que ele é um RNA. Esse UUU é um códon que é lido pelo ribossomo como uma fenilalanina, que é um aminoácido. É aquele aminoácido que comumente a gente vê, às vezes tem bebida, né? Que está escrito atenção fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Tá? Então é um aminoácido que tem aí essa problemática de saúde, né? Para quem tem essa doença genética que é a fenilcetonúria. Ok. Logo, então, começa a se hipotetizar como que seria esse processo. Então, provavelmente, as sequências de nucleotídeos no RNA, na forma de trincas, né, de códons, e os aminoácidos que estão presentes nos polipeptídeos, a gente pode falar que eles são colineares. Colineares. Então, eu tenho um códon no RNA que é um códon de início. Então, aqui nesse ponto no RNA eu tenho uma adenina, uma uracila e uma guanina. Lembrem que o RNA é fita simples, né? E que eu sempre vou ler esse RNA, então, do 5 para o 3', ok? Esse A ou G é um códon de início, tá? Que a gente vai ver lá na frente. Esse códon de início ele determina a inclusão de uma metionina. Tá? Então, o primeiro aminoácido das proteínas é uma metionina. E nessa extremidade fica, então, a extremidade N-terminal desse aminoácido. Na sequência, eu tenho um AUC. AUC é o códon que determina a inclusão de uma isoleucina. E eu sei, então, que se eu tenho uma isoleucina, né, ou melhor falando, se eu tenho um AUC, eu vou ter uma isoleucina na proteína. Na sequência, eu tenho um UCG. Isso determina a inclusão de uma serina. E aqui eu tenho um códon que eu chamo de stop códon, ou códon de parada. Códon de parada é ele que determina para o ribossomo, olha, já deu, tá bom, você já trabalhou bastante por hoje, pare de traduzir. Então, esse códon ele vai determinar a parada por parte do ribossomo. Então, a gente tem uma colinearidade. Sempre eu vou ler o meu DNA de 5 para 3', a minha proteína da extremidade amina, né, N-terminal, para a extremidade carboxy, C-terminal, e eu sempre vou observar essa colinearidade. Sempre lembrando que existe uma parte do RNA, né, que a gente fala que é uma parte que não é traduzida. Tá? Então eu tenho os segmentos do RNA que estão aqui, mas que estão antes do AUG. E segmentos do RNA que estão depois do códon de parada. Logo, elas não são traduzidas. Que são aquelas regiões 5-UTR e 3-UTR que a gente falou anteriormente. Aqui a gente vê essa figurinha, né, ó, mostrando então as extremidades aminoterminal e extremidade carboxiterminal. Então eu tenho, olha, 3 aminoácidos na sequência. Galera, é muito importante para a gente, tá? Embora nós não sejamos químicos, biólogo que tenha interesse em trabalhar com biologia molecular, bioquímica, fisiologia, é muito importante saber fazer essa leitura molecular, tá? Então, olhar, por exemplo, para essa figura e entender que eu tenho 4 aminoácidos na sequência. Ok? Ó, tá vendo? Eu estou vendo carbonos assimétricos aqui. Cada quadrado desse é um aminoácido, né? Então eu tenho um carbono assimétrico, um grupamento amino, um grupamento carboxy, né? Que originalmente era um grupamento carboxy, o radical e o hidrogênio. Esse antigo grupamento carboxy com esse antigo grupamento amino se uniram formando a ligação peptídica, que é essa ligação CN aqui. Aqui eu tenho a extremidade aminoterminal e aqui eu tenho a extremidade carboxiterminal. Beleza? Ok.
Mas então, falamos isso. Mas de que forma, então, a informação contida na molécula de RNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos nas proteínas? Como que isso acontece? Detalhes moleculares do processo a gente vai falar mais na próxima aula. Mas hoje a gente vai tentar entender quem são os agentes envolvidos nisso e como que se dá a leitura desse código. Um cara fundamental nesse processo é o RNA transportador. Okay? O RNA transportador ele é um adaptador. Então ele é uma molécula de RNA, então é um ácido nucleico, mas ele tem a incrível habilidade, por ser um RNA, ele consegue parear com outro RNA, mas em uma de suas extremidades, na extremidade 3' mais especificamente, ele está ligado a um aminoácido. Então ele consegue se parear a um ácido nucleico, mas se ligar a um aminoácido. Por isso que ele é dito como um adaptador. Tá? Então a gente vê aqui na frase, olha, os RNAs transportadores, ou RNA de transferência, é a mesma coisa, tá? Carregam aminoácidos específicos e reconhecem sequências específicas nos códons de RNA mensageiro. Então ele vai ter essa estrutura característica aqui, né? Muitas vezes, quando a gente analisa a estrutura, ela parece um trevo, na verdade, né? E ele vai ter, então, uma extremidade carregando o aminoácido e em uma parte intermediária ele vai ter uma região que é chamada de anticódon. A região do anticódon é também uma sequência de 3 nucleotídeos que é complementar ao códon que está no RNA mensageiro. E esse anticódon ele é específico para aminoácidos específicos. Então eu vou ter um RNA transportador diferente para cada anticódon que eu vou ter que vai poder se ligar ali. Ok? Então, ele é uma fita simples de RNA. Ele tem vários pareamentos intracadeia. Se vocês olham aí, desculpa aí o dedinho na frente, né? Eu me empolgo. Ele vai ter vários pareamentos intracadeia. E esses pareamentos intracadeia que dão essa estrutura característica que a gente chama de trevo de 4 folhas, né? Trevo de 3 folhas, não, trevo de 4 folhas quase, né? Na extremidade 3 linhas, se vocês olharem aqui, eu tenho uma fenilalanina. E quando eu tenho essa fenilalanina, eu sei que esse anticódon ele vai ser específico para a fenilalanina. Então aqui eu tenho uma GAA. Ele vai se parear com um códon específico no RNA mensageiro, que vai ter então a sequência UUC, ok? Pensando que eu vou ler invertido aqui, né? Esse aminoácido ele vai ser específico para aquele RNA transportador e ele está ligado aqui na extremidade 3'. E a região desse RNA transportador que vai parear com o RNA mensageiro é a região que a gente chama de anticódon. Então ela é complementar ao RNA mensageiro. Isso é interessante porque de onde vem, né, esse RNA transportador? Então ele é produzido por enzimas, olha o nome delas, né? Aminoacil tRNA sintetases. Então são essas enzimas que fazem o controle de qualidade. Elas que conseguem, então, determinar aqui especificamente uma molécula de RNA transportador, que é uma molécula fita simples, né, mas que tem vários dobramentos em cadeia, que tem um anticódon específico, se pareie com o aminoácido correspondente para aquele anticódon. Então essa enzima ela vai atuar na produção dos RNAs transportadores e vai deixar eles ali soltos no citosol para serem usados, então, nesse processo de tradução. Ok, esse RNA transportador ele permite, então, o pareamento complementar. Olhem a figura aí com detalhes. Olha, na extremidade 3' eu vou ter o aminoácido, aí eu vou percorrer essa fita simples e aí eu tenho aqui embaixo, olha, o anticódon. O anticódon CGU, ele pareia especificamente com a sequência GCA. Essa sequência GCA é o códon que está no RNA mensageiro e que estava lá no DNA, né, molde, como uma sequência CGT, e ela vai determinar então a inclusão de um aminoácido específico, no caso, a alanina. Esse pareamento de RNA transportador e RNA mensageiro vai acontecer lá no ribossomo, tá? Então a gente vai ver na próxima aula como é esse processo molecular, mas isso vai acontecer especificamente dentro do ribossomo, que é a máquina molecular que tem o poder de fazer esse pareamento e de unir, através de ligações peptídicas, esses aminoácidos que vêm carregados pelos transportadores. Beleza? Olha aqui. Isso não é aleatório. Eu tenho, então, um código genético. De forma que cada trinca específica de nucleotídeos presentes nesse RNA mensageiro, eles vão determinar a inclusão de um aminoácido específico. Olhem aí, deem um pause, deem um print.
Essa figurinha é super legal, olha. Eu tenho várias maneiras, né, de organizar. É muito mais comum a gente observar aquela tabelinha do código genético. Não está aqui, está mais pro final. Sabem aquela tabelinha que eu tenho todos os códons. Se é um códon, eu sei que está no RNA mensageiro. E eu tenho os aminoácidos à frente, né? Vocês vão ver a tabela mais lá para frente. Mas essa figura aqui eu acho incrível, eu acho muito mais inteligente. Então a gente tem aqui dentro o primeiro nucleotídeo, tá? Aí aqui eu tenho o segundo nucleotídeo e aqui ao final eu tenho o terceiro nucleotídeo do códon. Então vamos pegar um que a gente conhece, por exemplo, a metionina. Todo mundo sabe que é A ou G, né? O códon que determina a inclusão da metionina. Olha lá, o primeiro é o A, U, G. Inclusão de uma metionina. Se eu pego aqui, ó, U, fenilalanina. Aí eu pego lá, C, U, A, leucina. Ou eu pego aqui, U, G, A, códon de parada. Eu tenho, ao todo, então, 3 códons de paradas possíveis, tá? UAA, UAG, UGA. Então, toda vez que esses códons aparecerem, eu sei que eu vou ter uma parada no meu processo de síntese de proteínas. E toda vez, né, o início sempre vai ser com o códon de iniciação da metionina AUG. Então, a gente não precisa, logicamente, que a gente não precisa decorar uma tabela, né, galera? Não tem sentido nenhum isso. A gente precisa entender quais são as propriedades desse código genético e os mecanismos moleculares pelo qual esse processo vai ocorrer. Então, aqui eu tenho 7 propriedades que são fundamentais que vocês compreendam em detalhes, tá? Então, é importante que vocês saibam quais são essas propriedades e saibam explicar cada uma delas. Isso, inclusive, vai estar no material de leitura que eu vou disponibilizar para vocês aí embaixo. Então, uma das primeiras propriedades do código genético é que ele tem como unidade de leitura o códon de 3 nucleotídeos. Tá? Então, o DNA, o RNA, desculpa, ele é lido pelo ribossomo de 3 em 3. 3 nucleotídeos. Então, ele vai ler uma trinca e essa trinca vai determinar a inclusão de um único aminoácido. De 3 para 1. Outra coisa é, ele apresenta um quadro de leitura específico. A leitura não é aleatória. A leitura ela começa em um local específico, que a gente sabe agora já que é o códon de início, o AUG, e ela vai andar em um quadro específico. E interessante que esse quadro de leitura não ocorre sobreposição nele. Então eu tenho 3 nucleotídeos, aí o ribossomo vai e anda para os próximos 3. Ele não anda só um nucleotídeo, ok? Ele vai ler de 3 em 3, sempre saltando, né, essa trinca, ok, de códons. Além disso, existem códons de início e códons de fim. Isso está muito associado com o quadro de leitura específico. Se eu tenho um códon de início, eu tenho um quadro de leitura específico, né? E eu tenho um códon de fim. E a gente sabe já que existem 3 opções de códons de fim. Outra propriedade importante é que o código é degenerado. A gente vai ver lá para frente o que é dizer que o código é degenerado, mas seria a mesma coisa que dizer que ele é redundante. Então eu tenho mais de uma trinca possível, então mais de um códon possível para determinado aminoácido. E isso não é uma regra. Tem aminoácidos que têm apenas um códon e vão ter aminoácidos que vão ter vários códons. Outra é, o código é ordenado. Então não é aleatória essa distribuição, tá? Eu não tenho qualquer primeiro nucleotídeo, qualquer segundo e qualquer terceiro. A gente vê um padrão, de forma que geralmente quando, em muitos casos, eu tenho os 2 primeiros nucleotídeos idênticos, e aí o terceiro muda, mas eu continuo tendo o mesmo aminoácido. Isso acontece em alguns casos, tá? A gente vai ver que tem uma ordenação. E outra, mas não menos importante, é que o código é praticamente universal. Tá? Então eu tenho uma universalidade nesse código genético. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de modo geral, os ribossomos dos mais diferentes organismos eles fazem leitura da maioria dos códons, da maioria das trincas de nucleotídeos do RNA, eles incluem o mesmo aminoácido para essa mesma trinca. A gente vai ver que existem exceções, tá? Tem organismos que têm códons específicos, mas, de modo geral, ele é universal. Então, a gente fala que ele é praticamente universal. Vamos ver em detalhes isso, então, essas propriedades? Então, primeiro lá, códon de trinucleotídeos. Então, para descobrir isso, os pesquisadores faziam experimentos com mutações. Vocês sabem o que é uma mutação? Então, uma mutação, né? Não mutação. Uma mutação é uma alteração no material genético. Aqui a gente está falando de SNPs, que são mutações de um único nucleotídeo. Tá? Então,
dentre, vocês já viram isso anteriormente, né? Eu tenho vários tipos de mutações. Algumas delas são conhecidas como deleções e inserções. Deleção é quando eu removo um nucleotídeo. Inserção é quando eu coloco um nucleotídeo. Se eu tenho um quadro de leitura específico para o meu DNA, eu vou ler ele sempre numa sequência específica. Se eu fizer uma mutação de inserção, colocar um nucleotídeo no meio ou tirar o nucleotídeo do meio, é óbvio que a partir daquele ponto que eu fiz uma inserção ou uma deleção, eu vou alterar todo o quadro de leitura, concorda? Se eu estou no meio de uma proteína, a proteína ela vai ser toda alterada. Eu posso ter um códon de parada antes, eu posso ter um códon de parada depois, tá? Então, se a gente olha aqui, olhem aqui, ó, eu tenho o tipo selvagem aqui em cima. O que é o tipo selvagem? O tipo selvagem é o tipo, digamos que o original, entre aspas, tá? Então, era o tipo que estava na natureza sem sofrer uma mutação. Era o tipo que era mais frequentemente encontrado. E aí eu tenho uma mutação, que é um evento raro de modo geral. Se vocês olharem aqui, eu tinha, olha, a minha linearidade, né? Mostrando aqui do meu DNA, que eu não tenho nenhum RNA, mas porque a gente sabe que a sequência mod do DNA, né, é ela que determina, né, através do processo de transcrição, quais são os seus aminoácidos. Então aqui foi incluído o DNA. Eu tenho aqui, por exemplo, um ATG no meu DNA codante, que vai virar uma metionina. Ok? E aí eu tenho um CTC no meu DNA codante, não no molde, né, no codante, que vai virar uma leucina. Aí eu tenho uma troca desse C lá no DNA por um G. Isso vai mudar todo o processo de transcrição. Então, se essa é a fita codante, a fita molde ela vai ter outro nucleotídeo, né? Se aqui eu tenho um G agora, na fita molde eu vou ter um C. E no meu RNA, agora, por sua vez, em vez de ter um C, eu vou ter um G. E aí isso dá um monte de problema. Por quê? Essa leucina, né? Ela mudou para uma alanina. Por quê? Porque ocorreu uma inserção. Se vocês olharem aqui, daqui para frente, todos os nucleotídeos são iguais. Olha, CTC, CCG, CTC, CCG. Então, daqui para frente, todos os nucleotídeos são iguais. Mas, até aqui, né, eu tenho, então, a inclusão dessa guanina. O que isso faz? Bom, além de mudar esse ponto onde ocorreu a inclusão, como a minha leitura é na forma de trincas, se eu coloco alguém aqui, eu altero todas as trincas dali para frente. Isso fica óbvio para vocês? Olhem aqui, se eu tinha a leitura sempre 3:3, olha, dividam 3:3 aí. Se eu incluir algo aqui no meio, eu vou mudar essa minha leitura. Então agora as minhas trincas elas vão ser diferentes. E aí eu acabo mudando todos os aminoácidos dali para frente. Por quê? Porque eu mudei o quadro de leitura. Então eu mostro que a minha leitura é de 3 em 3 nucleotídeos. Se a minha leitura não fosse de 3 em 3 nucleotídeos, ela fosse de 1 em 1, por exemplo, a minha alteração, né, de inserção não teria mudado todas as proteínas dali para frente. Okay? Então a leitura acontece em trinucleotídeos. Outra coisa interessante. Quando eu faço uma outra mutação, então aqui eu tinha uma inserção, ok, inicialmente, e aí digamos que eu fiz mais uma mutação nesse gene aqui. E aí eu fiz uma deleção ali para frente. O que é uma deleção? É quando eu removo o nucleotídeo. Olha, vamos voltar aqui para o selvagem. Ó. Se vocês olharem aqui, eu tenho, por exemplo, um TAG. Cadê esse TAG? Não, vamos ver. GTA. Ó, eu tenho um GTA. Ok? Eu tinha um GTATG. Ó, GTA. Opa, cadê o T? O T sofreu uma deleção, o T sumiu. Como eu tive uma inserção e posteriormente uma deleção, quando eu fiz essa deleção, é como se eu tivesse equilibrado aquela mutação de inserção inicialmente. E aí eu tenho, então, o que eu chamo de mutação supressora. Ela suprimiu aquele efeito alterado. E isso faz com que daqui para frente, a leitura dos meus códons ela fique normal novamente. Então, se eu olho aqui, ó, como eu tirei esse T, eu passo a ter esse códon aqui para frente como um CAG. CAG aspartato, CAG aspartato, GAG ácido glutâmico, GAG ácido glutâmico. Ok? Então eu passo a ter essa alteração. Então a gente chama isso de mutação supressora. Isso me ajuda a mostrar que a leitura é em trinucleotídeos. A leitura é sempre em tripla. Outra coisa interessante é, se eu fizer uma deleção de 3 nucleotídeos, eu não altero o quadro de leitura.
Então isso me mostra já que a leitura, né, ó, aqui eu tenho uma inserção de 3 nucleotídeos. Olha, como eu inseri 3 certinho, eu não alterei meu código de leitura. Eu só vou ter a inclusão de um aminoácido a mais. Olhem aqui, ó. Metionina, leucina, prolina. Metionina, glicina, leucina e prolina. Por quê? Eu incluí 3 nucleotídeos. Então não teve tanto problema. Esse tipo de mutação, onde eu tenho a mudança do quadro de leitura, são as piores. São as mais complexas de se lidar. Outra questão. A tradução apresenta uma matriz de leitura específica, né? Então isso está associado com o que a gente já disse. Eu vou ter, então, um códon de início e um códon de parada. Então, a fase de leitura ela tem que ser respeitada. Eu sempre vou começar onde eu tiver um A ou G e sempre vou terminar onde eu tiver um códon de parada. E a minha leitura é nesse sentido, nessa fase específica. Então, aqui a gente tem uma frase em inglês que mostra, né, o quadro de leitura, digamos assim, essa matriz de leitura. Então, the fat cat ate the big hat. Então, como se fosse o gato gordo comeu o grande rato. Se eu deletar uma letra, por exemplo, eu deleto o C aqui, eu altero toda a frase. Estão vendo como que é uma mutação que altera toda a matriz de leitura? Estão vendo? Entenderam o que eu quis dizer aqui? Que eu lia basicamente de 3 em 3. Então, the fat cat ate the big hat. O gato gordo comeu o grande rato. E aí eu tenho aqui, ó, the fat, então o gordo, tirei o C. Já não consigo ler mais. Ata, tet, reb, igre, at. Não faz sentido nenhum. Da mesma forma, se eu inserir uma letra. Então, the fat, ata, ixi, aqui está errado, mas após isso eu recuperei o meu quadro de leitura. Então, ó, ate the big hat. Ate the big hat. Por quê? Essa mutação aqui de inserção, ela atua como mutação supressora para essa mutação inicial. Ok? A ideia aqui não é trabalhar mutação, tá, galera? Mas é só para mostrar para vocês que existe uma fase de leitura específica, tá? Existe uma matriz de leitura. Outra coisa importante é o código não tem sobreposições. Parece idiota pensar nisso, mas de fato isso é extremamente relevante, né? Por quê? Se eu tivesse sobreposições, as respostas às mutações seriam muito diferentes. Olha, aqui a gente sabe então que de fato não tem sobreposições. Aí aqui eu tenho um código não sobreposto, ok? E aqui eu tenho um código sobreposto. Em um código que não é sobreposto, que a gente sabe que é o que realmente ocorre, quando eu tenho um A ou G no RNA, eu tenho uma metionina. Um GAC, eu tenho um aspartato. Um GGU, eu tenho uma alanina. Estão vendo que não tem sobreposição? Eu leio primeiro os primeiros 3, aí o ribossomo pula. Puf. Eu leio depois os outros 3, o ribossomo pula. E aí eu leio os outros 3. Olha no que tem sobreposição. Bom, eu leio o A ou G. Aí depois, ó, ele só pula um nucleotídeo. Puf. Eu leio um UGG. Aí depois ele só pula um nucleotídeo. Eu leio um GAA, um GGA e assim por diante. Entenderam a diferença de não sobreposto e sobreposto? Como comprovar se o código era sobreposto ou não? Uma das alternativas, de novo, mutações. Então, foi feita uma mutação aqui de troca de nucleotídeo. Então, onde eu tinha uma guanina, foi trocado por uma citosina. Caso o código fosse sobreposto, considerando que ele é lido em trincas, quando eu mudasse apenas um nucleotídeo, então fizesse uma substituição, viram? Não é inserção nem deleção. Eu troquei o nucleotídeo, não coloquei e não tirei nada, eu só troquei o nucleotídeo. Quando eu fizesse uma substituição, olha, onde eu tinha essa guanina virou uma citosina, eu ia ter 3 nucleotídeos alterados, concordam? Se o meu código fosse sobreposto, a leitura fosse sobreposta, olha, porque eu teria um AUG, o GC, ó, tá errado já, porque era para ser o GG. Aí teria GCA, tá errado, porque era para ser GGA. E aí teria CAC, tá errado, porque era para ser GAC. Então, uma substituição, no caso de um código sobreposto, alteraria 3 aminoácidos. Isso é mentira, porque uma mutação de substituição não altera 3 aminoácidos, ela altera apenas um aminoácido, mostrando, então, que a alteração de um nucleotídeo no DNA, que vai gerar uma alteração de um nucleotídeo no RNA, ela altera apenas um aminoácido. Logicamente, se essa mutação não for no códon de início ou no códon de parada, porque se ela for no códon de início ou de parada, os efeitos podem ser gigantescos, né? Mas se ela for em algum aminoácido, né, em algum segmento ali do meio do gene, não tem problema, tá bom? Mostrando então que não tem sobreposição no código. Próxima regra.
existe um códon de início e de fim. Isso está associado, né, galera? Está tudo associado com o que a gente já falou de matriz de leitura. Então, a matriz de leitura, ou fase de leitura aberta, é esse espaço entre um códon de início e um códon de parada. Quando eu olho o DNA, eu consigo procurar onde eu tenho um ATG. Onde eu tenho um ATG, por que eu falo ATG e não AUG? Porque eu não tenho uracila no DNA, vocês lembram disso, né? Então eu só tenho uracila no RNA. Então, quando eu me refiro a essa mesma sequência no DNA, eu falo em ATG. Então, quando eu estou lá com um dado genômico, a gente vai falar de sequenciamento lá para frente. Então, muitos dados, né, genômicos, sequenciamento de um genoma, estou analisando no computador. Como eu vou saber onde tem gene? Bom, eu posso procurar onde eu tenho um ATG, que indica que eu vou ter um AUG, e onde, a partir de uma distância normal, típica para uma proteína, eu tenho um códon de parada. O espaço entre um códon de início e um códon de parada a gente chama de Open Reading Frame, ou ORF, ORF. Open Reading Frame é um termo para fase de leitura aberta. Então, é um espaço onde possivelmente eu tenho um gene que vai ser transcrito e vai ser traduzido na forma de um polipeptídeo. Possivelmente. Algumas vezes é só uma aleatoriedade que está ali, mas na maioria das vezes se acerta. Então isso corresponde a um gene, ou seja, um segmento de DNA específico que codifica um produto final. No caso, uma proteína, né? Um polipeptídeo, melhor falando. Então, aqui é aquela tabelinha que eu falei para vocês, que é uma organização mais clássica, né? Do código genético. Mas tá vendo como ela ocupa bem mais espaço? Na verdade, a leitura daquele círculo é bem melhor. Então, olhem os dois, comparem, mas é bem interessante. Aqui a gente vê, então, que eu tenho os mais diversos códons aqui, né? Que são códons. Lembrando que sempre o códon é uma trinca de nucleotídeos no RNA. E aí eu tenho na frente o nome, né? Abreviado dos diferentes aminoácidos. Então, tenho fenilalanina, leucina, serina, tirosina, cisteína, triptofano, arginina, glicina, aspartato, ok? Eu tenho todos aqui, então. A gente observa que a gente tem apenas um códon de início, que é o AUG para metionina, e eu tenho 3 códons de parada, ok? Quando esse códon tiver em uma região que ainda não então está sendo lida pelo ribossomo, ainda não começou a proteína, ele vai determinar o início da proteína e a inclusão de uma metionina. Se esse códon AUG for lá no meio do gene, então já está ocorrendo a leitura, né, daquela ORF, e eu tenho um novo AUG, eu vou incluir mais uma metionina, tá? Não vou começar de novo, porque já está rodando, né? Outra questão importante, o código é degenerado. Essa é a mais diferente quando a gente ouve, né? Degenerado é uma palavra meio ruim, né? A gente associa com um termo meio esquisito, assim. Mas, na verdade, o que quer dizer falar que o código é degenerado? Bom, a gente já viu que, de fato, existem apenas 4 nucleotídeos e que existem cerca de 20 aminoácidos. E que esses 4 nucleotídeos, então, eles se combinam de 3 em 3, em trincas, que a gente chama de códons. Combinando esses 4 nucleotídeos em trincas, eu tenho 64 possibilidades de combinação. Por exemplo, né, a gente vai falar lá, eu tenho um AUG, eu tenho um UUC, CGA, eu teria 64 possibilidades. Se tiverem com tempo aí, façam numa folha para vocês verem. Tem 64 possibilidades. Ou a gente faz aquela continha que a gente já mostrou anteriormente, né? Mas eu gero apenas 20 aminoácidos diferentes. Isso quer me dizer já que existe mais de um códon para codificar o mesmo aminoácido, né? Provavelmente. Então isso é um fato. Existe mais de um códon para codificar o mesmo aminoácido. Isso é dizer que o código é degenerado, tá? Então eu tenho mais de uma trinca possível para determinar a inclusão de um mesmo aminoácido. A gente vai ver no exemplo ali já na frente. E aí a gente tem 2 tipos de uma classificação, né? A gente fala que eu tenho uma degeneração parcial, quando eu tenho os 2 primeiros nucleotídeos iguais e apenas o terceiro nucleotídeo é alterado. E quando eu tenho apenas o terceiro nucleotídeo alterado e eu tenho então essa diferença, eu chamo de degeneração parcial. Já, olhem ali embaixo, quando eu tenho o terceiro nucleotídeo, que pode ser qualquer base, sendo que o aminoácido não é alterado nunca, eu chamo isso de degeneração completa. Então, apenas os 2 primeiros nucleotídeos determinam qual aminoácido vai ser inserido na degeneração completa.
Na parcial, eu tenho essa alteração, apenas do terceiro nucleotídeo, mas ela não é completa, ok? Dependendo de qual nucleotídeo que está ali, por exemplo, se eu tiver, independente de qual das duas purinas que eu tenho, eu vou determinar a inclusão de um mesmo aminoácido. Se eu tiver qualquer uma das duas pirimidinas, eu vou determinar a inclusão de um mesmo aminoácido. Isso é uma degeneração parcial. Olhem aqui, ó. A gente tem aqui, de novo, o exemplo da tabelinha. E a gente vê aqui, olha, por exemplo, degeneração completa. Então, quando o meu primeiro nucleotídeo do códon é uma guanina e o segundo é uma uracila, não me importa qual é o terceiro. Sempre eu vou incluir uma valina. Estão vendo? Então, nesse caso aqui, apenas os dois primeiros nucleotídeos importam. Então, eu sempre vou incluir uma valina. É interessante observar que, por exemplo, se eu pegar o triptofano, cadê o triptofano aqui? Triptofano, aqui ó, eu tenho apenas um códon para o triptofano. Então, apenas o UGG determina o triptofano. Tá? Então, eu não tenho um padrão. Para alguns aminoácidos eu tenho vários códons, para outros eu tenho poucos. Tá? Então, o triptofano eu tenho só um, a metionina também é um que eu tenho poucos. Ok? E aí aqui eu tenho um caso de degeneração parcial. Olhem lá, ó. Eu tenho o U no começo, então o primeiro nucleotídeo é uma uracila, o segundo também é uma uracila. O terceiro do códon, quando ele é uma purina, ou seja, adenina ou guanina, eu tenho uma leucina. Quando ele é uma pirimidina, eu tenho uma fenilalanina. Então eu falo que nesse caso do código, a degeneração é parcial. Por quê? Quando são purinas é um aminoácido, quando são pirimidinas é outro aminoácido. Aqui a degeneração é completa ou total, porque não importa o terceiro nucleotídeo do códon. Ok? Isso acontece outras vezes. Olhem aqui, ó. Alanina acontece de novo, tirosina, prolina, ok? Então, treonina, desculpa, não é tirosina, é treonina. Aqui, olha, só para vocês verem, então, né? Como é diferente. Olha, o aminoácido arginina, ele tem 6 códons possíveis. A glicina tem 4. A histidina tem 2 códons possíveis. A metionina e o triptofano tem apenas um códon possível. Tá? Então, a degeneração ela é muito variável entre os diferentes aminoácidos. Outra regra importante. O código genético é ordenado. Tá? Então, assim, a gente já viu aqui, olhando a tabela, né, olha, que em muitos casos, né, eu tenho os dois primeiros nucleotídeos, eles determinam já qual vai ser o aminoácido que vai ser inserido. Isso é importante porque se eu tiver uma mutação nesse último nucleotídeo, não vai mudar em nada, vai continuar sendo incluído uma valina. Okay? Então isso garante um pouco mais de segurança para o DNA. Além disso, essa ordem se vê em outras coisas. Estão vendo que, olha, as prolinas estão aproximadas, as leucinas também. Então eu tenho uma determinada similitude entre os códons que determinam um mesmo aminoácido. De modo geral, tá, galera? Não é uma regra estrita, mas de modo geral. E ainda assim também é interessante porque muitas vezes códons semelhantes, então códons que têm como diferença, por exemplo, apenas um nucleotídeo, eles determinam aminoácidos diferentes, mas que quimicamente são semelhantes. Para entender o que eu estou falando. Olha, olhem o caso aqui desse grupo, que são os códons que iniciam com guanina e tem como segundo nucleotídeo a adenina. Então, GAU, GAC, GAA, GAG. Quando eu tenho no RNA um GAU ou um GAC, então quando eu tenho GA no começo e no final uma pirimidina, eu vou incluir um aspartato. Quando eu tenho um GA e no final uma purina, ou seja, uma adenina ou uma guanina, eu vou incluir um glutamato. Aí a gente olha aqui que tanto aspartato quanto glutamato, apesar de serem aminoácidos diferentes, eles são grupamentos, né, de aminoácidos que são eletricamente carregados e que são carregados negativamente. Então, o radical, se eu olhar aqui em roxinho, ó, o radical, eu tenho cargas negativas nos dois radicais. Então, se eu tiver uma mutação que altere esse último nucleotídeo e mude o aminoácido, ainda assim não vai ser tão problemático, porque eu vou continuar com aquela carga negativa naquele pontinho da proteína. Então isso pode não alterar tanto a função dela. Outro exemplo, olha, vamos pegar aqui, ó, leucina, isoleucina e valina. Então, aqui se eu pegar, por exemplo, leucina e isoleucina, a gente tem aqui a troca de poucos componentes, né? Então aqui no caso, eu tenho sempre uracila no meio, olha. Sempre uracila no meio, ok? Quando eu tenho uma citosina no começo e depois uma uracila, eu sempre tenho uma leucina. Quando eu tenho uma guanina e uma uracila, eu sempre tenho uma valina. No caso de uma adenina e uma uracila, na maioria dos casos eu tenho uma isoleucina.
Mas a gente vê que o fato de ter essa uracila no meio, né, ó, que é uma similitude entre eles, faz com que todos aqui, então, sejam aminoácidos com características semelhantes. Então, eles não são eletricamente carregados e eles têm cadeias pequenas. Okay? Então, se eu tiver essas mutações, a substituição ainda não vai ser tão grave. Outro exemplo, né? Então, eu tenho dois novos aqui grupos de códons que compartilham características importantes, né? De novo, olha, aqui eu tenho, por exemplo, o primeiro é uma adenina, o terceiro é uma guanina. Primeiro é uma adenina, o terceiro é uma guanina. Eu troco só o nucleotídeo do meio. E aí eu troco uma lisina por uma arginina. Só que ambas são polares com carga positiva. Então, isso me mostra que existe uma ordem nessa organização toda aqui do código genético, tá? Ele é ordenado. Então, códons semelhantes determinam a inclusão de aminoácidos quimicamente semelhantes. Ok? Basicamente isso, de modo geral. Ok? Outra e última, o código genético é praticamente universal. Tá? Então, apesar das grandes diferenças de estrutura celular e de metabolismo dos mais diversos organismos, o código genético ele é basicamente universal na grande maioria dos organismos. Tá? Então, se eu pego o genoma nuclear, né, ou o genoma principal, né, desses organismos, então DNA genômico, eu tenho, então, basicamente o mesmo códon, o mesmo código adotado. Isso quer dizer o quê? Que os mesmos códons vão determinar a inclusão dos mesmos aminoácidos. Quando eu falo de DNA mitocondrial ou DNA cloroplastidial, eu posso ter grandes diferenças, tá? Então, comparando entre os diferentes grupos, a gente vai ter códons, por exemplo, AUA, que vai determinar, então, por exemplo, a inclusão de metionina em alguns grupos e a inclusão de outros aminoácidos em outros grupos. Tá? Então, eu posso ter essas variações. Ok? Então, existem casos que não existem divergências. Então, por exemplo, aqui eu tenho AUA. Aqui eu tenho isoleucina em todos esses grupos. E nesses grupos aqui eu tenho uma metionina inserida. Ok? Aqui, por exemplo, olha, AGA e AGG representam a arginina na maioria dos organismos. Mas, em Drosophila, representam uma serina. Invertebrados indicam um códon de parada. Em alguns vertebrados. Então, a gente tem essas diferenças, tá? Mostrando que o código é praticamente universal, mas ainda existem algumas exceções ali, tá bom? Mas a gente pode falar que o código genético é praticamente universal. De novo, aqui eu tenho algumas outras diferenças, né? Com DNA mitocondrial, com DNA nuclear, com DNA bacteriano, mostrando que existem exceções, tá? Mas exceções só servem para mostrar que existe uma regra, né? Ok. Para a gente finalizar, vamos tentar entender como que foi descoberto esse código genético, tá? Hoje a gente pega uma tabela, tá bom, galera? Eu não vou querer que vocês decorem a tabela, tá? Então, vai ter uma questão na prova, por exemplo, uma questão relacionando isso, eu vou disponibilizar a tabela para vocês, tá? Se vocês precisarem da tabela na questão. Então, fiquem tranquilos por isso. Existem dois pesquisadores que tiveram grande importância nesse processo de decifrar o código genético, que foi Marshall Nirenberg e Mattei, em 1961. Então, esses dois pesquisadores eles começaram a produzir RNAs mensageiros sintéticos. E aí eles conseguiam, então, usando uma enzima chamada polinucleotídeo fosforilase, que é uma enzima que inclui nucleotídeos na sequência. Então, só os nucleotídeos estão disponíveis para ela ali na sequência, sem ter um molde, sem ter nada. Então, eles basicamente faziam isso in vitro, né? Então, num frasquinho em laboratório, eles incluíam um monte daquele nucleotídeo e colocavam essa enzima para inserir nucleotídeo na sequência. E aí, logicamente, é muito mais fácil você testar o que representam os nucleotídeos que são formados por um mesmo aminoácido na sequência. Então, eles pegaram, por exemplo, um tubinho, colocaram um monte de uracila e colocaram essa enzima, polinucleotídeo fosforilase. Ela fez um poli-U gigantesco. Então, era um RNA mensageiro com um monte de uracila na sequência. E aí pegaram bactérias E. coli, arrebentaram elas, né? Fizeram um extrato de bactéria, mas eles expuseram então um monte de ribossomos e um monte de nucleotídeos, vários componentes que eram necessários para a síntese de proteínas. E aí colocaram então essa poliuracila para ser traduzida. E aí eles viram que quando se traduzia essa poliuracila, eram formados vários polipeptídeos formados apenas por fenilalanina. E aí eles determinaram então decifraram o primeiro códon do código genético, ou seja, que o UUU determina, no RNA, né, esse códon UUU, determina a inclusão de uma fenilalanina nas proteínas. Ok? A gente observa aqui que um poli-U determina uma inclusão de um polipeptídeo formado apenas por fenilalaninas.
Eles fizeram isso, então, com os outros nucleotídeos. Então, com o poli A, com o poli C, com o poli G, para ver quais que eram, então, os aminoácidos formados. Eles viram que um poli A forma polilisina, que um poli C forma poliprolina, que um poli G formava poliglicina. E vários experimentos foram realizados, então, em sistemas também livres de células, para mostrar que realmente era isso que estava acontecendo. Como que eles determinam, então, os outros aminoácidos? Como que os outros foram determinados, né? Os outros tipos de códons. Então, a partir daí, uma vez que eu tinha, então, a combinação de dois diferentes nucleotídeos, eles trabalhavam realmente com um estudo de frações, quase. Então, se eles colocavam metade de uracila e metade de guanina, e eles trabalhavam com marcação radiativa, eles tendiam a ter bastante esse pareamento, o G era comum. Eles já conheciam o que era o GGG, já conheciam o que era o UUU, então eles sabiam que eles excluíam esses aminoácidos e viam o que a combinação de vários UGs em conjunto, então eles colocavam pequenas unidades de uracila e guanina para combinar, o que elas formavam. Quando eles combinavam vários UGs em conjunto, eles tinham então a formação das sequências UGU no códon ou GUG, concordam? E eles viram que isso daí, esses dois possíveis códons, davam como possíveis aminoácidos cisteína e valina. Em experimentos muito semelhantes, que sempre buscavam combinar então duplas ou trios de nucleotídeos nesses processos de síntese artificial, e por processos mais elaborados posteriormente, onde foi feito realmente a produção, né, de óligos, que a gente fala, então de pequenos segmentos de RNA, eles conseguiram determinar, então, os pesquisadores, todas as sequências do código genético, que é basicamente essa tabelinha que a gente tem aqui, né? Então, eles conseguiram determinar o que cada trinca de nucleotídeos no RNA determinavam como inclusão na proteína. Então, qual aminoácido era inserido. Beleza? Conseguindo, então, montar a tabela do código genético. É importante, galera, a gente olhar essa tabela, saber entender, saber o que isso indica, tá bom? Eu não vou pedir para vocês decorarem essa tabela em nenhum momento, tá? Isso não faz o mínimo sentido. Mas é importante que vocês entendam como ela funciona e o que ela indica. E, principalmente, que vocês tenham noção sobre esse processo de código genético para a nossa próxima aula da semana que vem, para entender de que forma os ribossomos conseguem realizar essa tradução. Beleza? Eu fico por aqui. Dúvidas vocês podem postar aí embaixo, tá bom? Comento para vocês. Obrigado pela atenção. Espero que a aula tenha sido bem elucidativa. Obrigado, valeu!